Vamos orar. Ali no Facebook nós já estamos conectados. Bom dia, Marcelo. Deus abençoe a tua vida. Bom dia. Deixa eu só virar a câmera aqui. Aí. Oh, bonito. Agora tá certo. Então tá bom. Vamos orar, gente? Bom dia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, muito obrigado, papai, pela tua mão de poder, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, porque pontualmente, Deus, ó Pai, 9 horas da manhã, estamos, Deus, ligados aqui na escola Paizinho Dominical, querendo, Deus, e podendo, tendo a oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Hoje o projeto do Marcelo é terminar, Deus, o Evangelho segundo Lucas. Deus, que o Senhor ajude a fazer isso, senão a gente termina semana que vem. Pai, mas vai ser um momento gostoso, de bênção, Deus, ó Pai, na tua presença. Oro pela vida do Marcelo, sua família, oro, Deus, ó Pai, pela vida do Lucas, do Noé, Senhor Deus, ó Pai, das famílias respectivas que são professores também. Deus, agradeço a Deus por cada aluno que está participando conosco nesta escola dominical, seja via Facebook, via Instagram, ou posteriormente via YouTube, Deus, ó Pai. Louvamos ao Senhor, entregamos esse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. É contigo, Marcelão. Amém. Bom dia, pessoal que está com a gente aí pelo Instagram, pelo Facebook, acompanhando a gente aí. Se tiver com algum problema no som, vocês dão um alô para a gente aí, para a gente poder acertar aqui. Tá ok? Bom, como o pastor falou, minha intenção hoje é a gente encerrar o livro de Lucas, né? A gente já conversou bastante, nós já falamos sobre o autor, nós já falamos sobre o contexto, nós já falamos sobre o propósito do livro ter sido escrito, a quem ele foi endereçado, qual o propósito dele ter escrito esse livro, qual o enfoque que ele dá nesse livro. Nós já falamos sobre aquelas passagens que são exclusivas do livro de Lucas, que a gente não encontra nos outros sinóticos, e a gente falou que existem algumas passagens bem conhecidas no nosso meio que estão no livro de Lucas, e muitas vezes a gente não sabe disso daí, né? Uma delas é as parábolas que talvez a gente já tenha ouvido, mas a gente não se lembre de que, ou não sabe que elas estão no livro de Lucas, né? Por exemplo, a parábola do filho pródigo é uma bem conhecida, a parábola do bom samaritano, que é outra bem conhecida, que ambas estão no livro de Lucas e a gente não conhece. Não sabe, muitas vezes não lembra disso. Outra questão é sobre o nascimento de Jesus, a forma como se deu, que Lucas ele trata ali na questão da história mesmo, como encaixando Jesus dentro da história e mostrando o tempo como as coisas aconteceram, e também mostrando alguns fatos que só Lucas narra. Por exemplo, a relação de Maria com Isabel, por ocasião do nascimento de Jesus, e muitas das passagens que a gente vê que a gente conhece de ouvir aí das festividades de Natal, das músicas de Natal, que são baseadas no livro de Lucas, tá? E faltou para a gente conversar hoje a gente trabalhar a questão do esboço, de um resumo maior do livro de Lucas, tá? Então vamos lá. Começa com um prefácio, né? E aqui é um prefácio um pouco diferente, porque ele tem uma dedicatória, ele vai dizer para quem que ele está escrevendo e qual o propósito que ele está escrevendo esse livro. Ele é um livro que talvez tenha sido financiado ou até encomendado por Teófilo, e Lucas faz essa dedicatória para ele. Tá? Do capítulo 1:5 até o 2:52, vai falar sobre a infância de Jesus. Então, aqui, nesse período, narra esses fatos que eu falei, da promessa de João Batista, o nascimento de João Batista,
a visita do anjo para Maria, a visita de Maria a Isabel, o nascimento de Jesus, a questão do censo que fez com que Maria e José fossem até Belém para que ali Jesus nascesse. Então está narrado aqui no livro de Lucas, nesse comecinho aqui, nesses primeiros capítulos, tá? Narra alguma passagem dizendo que Jesus ele crescia, se desenvolvia em graça, em estatura, na presença de Deus. E depois ali também o episódio quando Jesus tinha 12 anos, que ele foi até o templo, e eles foram até Jerusalém, Maria, José e Jesus, talvez outros dos filhos de Maria e José, e ali eles, quando retornaram, Jesus ficou, e eles foram encontrar Jesus no templo, debatendo com os doutores da lei, isso com 12 anos. Isso tem uma questão também bem interessante ligado ao judaísmo, porque 13 anos é uma idade que o judeu começa a assumir começa a assumir algumas responsabilidades de adulto. É uma das fases. Então, mostra que Jesus, antes dele atingir essa fase onde um judeu tinha mais responsabilidades, ele já tinha condições e já debatia com os doutores da lei no templo, tá? Depois a gente começa ali no 3:1 até o 20, a gente tem o ministério de João Batista. Então vai falar sobre como João Batista começou a desempenhar o ministério. Numa das aulas, eu não lembro se foi no livro, quando a gente estudou Mateus, provavelmente, a gente comentou um pouco sobre esse personagem, João Batista, que é considerado por Jesus um dos maiores, e muitas vezes a gente não fala sobre ele, né? É interessante vocês aí depois estudarem, olharem um pouco quem foi esse personagem tão importante na história, né? Ele foi aquele que veio abrindo caminho, foi aquele que foi anunciando a chegada de Jesus, né? E ali a gente começa, no capítulo 3, começa o ministério de Jesus, do 3, a introdução, né? O início. Então a gente vê ali o batismo de Jesus por João Batista, um fato que só Lucas narra, a questão da oração de Jesus no momento em que ele estava sendo batizado, quando o Espírito desceu sobre ele, tá? Depois tem a genealogia de Jesus, e aqui tem uma diferença da genealogia de Jesus de Lucas para a genealogia de Jesus de Mateus, porque em Lucas a genealogia não vai até Abraão, a genealogia vai até Adão e ao próprio Deus, para dizer que Jesus ele não era exclusivo de um povo, exclusivo de uma etnia, exclusivo dos judeus, mas ele era de toda a raça humana. Ele saiu do próprio Deus, né, e veio para abençoar não só os judeus, mas toda a raça humana. Essa é o porquê da diferença de Lucas levar a genealogia até Adão. Porque, diferente de Mateus, que escreveu voltado para os judeus e que colocou uma série de elementos ali, mostrando que Jesus era, de fato, o Messias prometido e esperado, Lucas, ele tem um caráter mais universalista e ele quer mostrar que a salvação, que Jesus, ele não é exclusivo dos judeus, porque muito provavelmente o próprio Lucas era um gentio, ele não era da linhagem de Abraão. Então ele mostra desde o início do seu livro essa preocupação de mostrar que o evangelho não estava restrito àquela nação. E também ele foi companheiro de Paulo, e Paulo é o apóstolo dos gentios, né? O chamado dele foi para pregar entre os gentios. Teve até uma desavença com Pedro por causa disso, a gente vai ver depois lá, quando a gente estuda Atos, o Concílio de Jerusalém, que eles debateram sobre isso, mas Lucas conviveu com Paulo, então ele tinha bem claro para ele essa ideia da universalidade do evangelho, do amor de Deus e da salvação, que ela é estendida a todas as pessoas, independente da raça, tá? Aí no capítulo 4, de 1 até o 13, a gente tem ali a parte da tentação de Jesus, né?
Mateus fala bastante sobre isso, Marcos só dá uma pincelada, Lucas tem também, não é tão detalhado quanto Mateus, mas também tem essa descrição da narração de Jesus. A diferença é que aqui ele coloca a presença do Espírito Santo nesse processo da tentação de Jesus, tanto quando ele vai para o deserto para ser tentado, quando ele retorna para a hora que ele volta do deserto, depois de ter vencido a tentação. No começo do ministério dele, Lucas também coloca que ele começou tudo aquilo ali pelo poder do Espírito Santo. Então, essas são as diferenças entre as narrativas, né, de Mateus, de Marcos e de Lucas. E a gente pode dividir o livro de Lucas depois dessa introdução, desse parte inicial aqui, em duas grandes partes, né? Três, vamos colocar assim, o ministério que Jesus realizou na Galileia, depois a transição, né, de Jesus para Jerusalém, e depois Jesus em Jerusalém, aqui já para o seu martírio. Essa é basicamente a divisão do livro de Lucas, tá? E ele começa ali no capítulo 4 com um sermão em Nazaré, onde ele, aqui já tem uma pequena rejeição, porque ele lê um trecho do profeta Isaías, e onde fala lá, né, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí, lá no 4:20, ele diz assim: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham seus olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpre a escritura que acabais de ouvir. Então, Jesus, ele lê essa passagem que Isaías estava falando sobre ele e fala para aquele povo: ó, hoje se cumpre essa profecia, quer dizer, a profecia está cumprida em mim. E estava na terra dele, Nazaré. E ele é rejeitado pelos seus, eles até tentam matar Jesus, e ele fala: olha, o profeta não tem valor na sua própria terra. E Jesus, ele sai dali e vai para outras regiões ali da Galileia, outras cidades da Galileia, e começa a desempenhar o seu ministério, né? Então, quando a gente vê ali de 31 até os 5:38, Jesus, ele vai realizar uma série de milagres e uma série de curas e uma série de ensinamentos ali pela Galileia. Então, nesse trecho aqui, de 4:31 a 5:38, tem curas, tem a pesca maravilhosa, que a gente conhece lá, principalmente pela musiquinha. Quem é mais antigo de igreja aí, frequentava as salas de crianças, né, que todo mundo conhece a musiquinha do Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Então é referente a essa passagem aqui. A cura de um leproso, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Então está todo narrado nesse período aqui, nesse trecho aqui, de 4:31 a 5:38. Dos 6, de 1 a 11, ele vai falar sobre a questão do sábado. O sábado era algo, algo sagrado para os judeus, porque lá nos 10 mandamentos, né, tinha um dos mandamentos, era para guardar o dia do sábado, santificar o dia do sábado ao Senhor. E os judeus, quanto mais ortodoxo, quanto mais religioso ele mais severo é essa guarda do sábado. E na época de Jesus não era diferente. E Jesus, ele quer mostrar que essa questão do sábado, ela não é simplesmente para você falar assim: não, eu não vou fazer nada nesse dia, porque esse é um dia que eu só vou reservar para o descanso e para a adoração. O que Jesus está querendo dizer é que essa questão do sábado, ela é muito mais profunda. Não é uma questão simplesmente de religiosidade, da gente guardar o sábado pelo sábado, mas é que o sábado foi colocado para que o homem pudesse ter um dia onde ele realmente descansasse, e para que ele pudesse lembrar que o descanso não é só o descanso físico, mas que o descanso também é o descanso no Senhor.
porque dele procede todas as coisas, dele vêm as bênçãos para nós. Não adianta nada a gente trabalhar de sol a sol, como diz o Salmo, né, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar o dia todo, se o Senhor não te abençoar. Então, o nosso sustento, a nossa segurança e o nosso descanso está em Deus. E que se a gente levar o sábado ao extremo, onde a gente não pode realizar atos de misericórdia, atos de bondade, por ser sábado, nós não entendemos o espírito do sábado. E é isso que Jesus quer ensinar para ele aqui, que ele é o Senhor do sábado. Porque Jesus ele mostrou que ele podia curar pessoas no sábado, ele poderia se alimentar no sábado e ir ao campo, e como os seus discípulos fizeram, e pegar daquela parte que era permitido que eles pegassem no campo, porque ali permitia isso, né, que as pessoas tirassem o seu sustento do campo de uma outra pessoa, dentro de umas regras ali, mas que era permitido fazer isso, porque o sábado não tinha sido instituído para que as pessoas se isolassem de tudo e não usassem disso para abençoar outras pessoas e para realizar atos de misericórdia. Então, Jesus ele mostra nessa questão do sábado isso para nós, que não adianta a gente ser religioso, não adianta a gente guardar todos os ensinamentos da nossa religião, aquilo que a doutrina da nossa denominação diz, não adianta eu ter a Bíblia inteira na minha mente, na minha cabeça, se isso não estiver envolvido, se isso não estiver produzindo em mim atos de amor e de misericórdia para com outras pessoas. Porque essa é a verdadeira essência de nós sermos cristãos. E a gente está sendo bênção e sendo um representante do próprio Senhor Jesus aqui. Da gente estar realizando obras que ele deixou para que a gente realizasse hoje. Então, esse é o espírito da questão do sábado que nós temos que entender hoje, né? Nós temos leis civis aqui no Brasil que já nos garante um dia de descanso semanal para a gente ter nosso momento de recuperação das nossas energias, do nosso trabalho. Agora, o sábado, com relação ao nosso relacionamento com Deus, ele não precisa não tem um dia específico. Ele tem todo momento, é momento da gente estar diante de Deus, da gente consagrar, todo dia é dia de eu consagrar a minha vida a Deus, e dizer a Deus, eu sou do Senhor, esse dia foi o Senhor que me deu e eu quero vivê-lo segundo a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor determinou para que eu vivesse hoje. E imbuído disso, saber que eu estou aqui para ser um representante, né, como Paulo nos chama, né? Nós somos embaixadores do reino dos céus aqui nessa terra. Então, nós temos que colocar esses valores em tudo que a gente está fazendo, independente de ser segunda, domingo, ser sábado, ser qualquer outro dia. Tá? Depois a gente passa ali no 6, 12 e 16 para a escolha dos 12. É interessante aqui que me passa a impressão que, nesse momento, já havia um certo grupo de pessoas seguindo a Jesus, acompanhando o ministério dele, e Jesus ele se retira, ele ora, e dentro daquela turma que ele estava acompanhando Jesus, ele escolhe 12 e fala assim, vocês vão andar perto de mim aqui, e vocês vão ser os meus apóstolos. Depois de mim, quando eu partir, vocês serão os grandes representantes da minha mensagem, grande divulgador e propagador daquilo que a gente tem, daquilo que eu ensinei. Então, Jesus, ele separa em oração quem seriam os 12. Aí no 6, 17 a 49, tem aqui no autor do esboço que eu peguei, chama de Sermão da Planície, né? Lá no livro de Mateus, a gente tem o Sermão do Monte. Aqui a gente tem o Sermão da Planície, que é um título que ele coloca, na verdade, porque Jesus ele passa alguns ensinamentos aos seus discípulos, aquelas pessoas que o acompanhavam. E se a gente olhar o Sermão da Montanha, ele está praticamente todo no livro de Lucas também. Só que ele não está como no livro de Mateus, que engloba o capítulo 5 até o 7, 5, 6 e 7, e todo condensado.
ele está distribuído em torno do livro. Então, a gente vai ver que os ensinamentos estão presentes, mas eles não estão condensados em alguns capítulos, como está lá no livro de Mateus. Então, aqui ele chama de o Sermão da Planície. Então, Jesus ele vai falar sobre as bem-aventuranças, alguns ais, vai falar sobre vingança, vai falar sobre amor ao próximo, sobre a proibição do julgamento, não julgueis para que não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aqui eu só queria abrir um parênteses aqui, porque eu entendo que quando Jesus está querendo dizer aqui para a gente não julgar a pessoa, no sentido de um julgamento condenatório, da gente trazer um peso de condenação sobre aquelas pessoas, porque esse julgamento de peso de condenação, quem faz é o próprio Deus, não somos nós, tá? E o julgamento também no sentido de que a gente não sabe a intenção, a gente não está vendo o coração e a gente não sabe por que a pessoa fez. Então, a gente não deve, nisso, querer deduzir o que se passou no coração, no sentimento da pessoa, e sobre isso a gente trazer um julgamento que aí a gente vai trazer uma condenação sobre essa pessoa. Não sei o que aconteceu. Agora, é óbvio que as nossas obras, que aquilo que a gente está fazendo, a gente olha e a gente avalia se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Eu olho, até quando eu estou ouvindo uma ministração, uma palavra, ou quando vocês estão me ouvindo um pastor, é claro que a própria palavra nos adverte isso, né? Paulo fala, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Lá em Atos tem um episódio, quando eles estavam em Bereia, que quando os apóstolos pregavam, os bereanos conferiam se realmente era daquele jeito, se estava escrito mesmo daquele jeito, lá nas profecias, nos profetas. Esse é um julgamento diferente, tá? É você olhar e falar assim, não, o que a pessoa está falando é coerente, o que ela está falando realmente faz sentido, isso aí vem de Deus, Deus está nesse negócio, Deus está nesse processo. A gente precisa fazer essa distinção para a gente não ser levado a aceitar e a receber qualquer coisa de qualquer jeito, ou porque eu não posso julgar o que a outra pessoa está fazendo. Então, se uma pessoa comete um ato ilícito, eu não posso me posicionar contra esse ato que essa pessoa cometeu, porque Jesus falou que é para a gente não julgar. Não, a gente compara, a gente tem as nossas leis humanas e nós temos as nossas as regras, as nossas leis que estão na Bíblia. E diante disso a gente compara. O que a gente não pode julgar achar que porque a pessoa cometeu ou fez tal coisa, que ele está condenado, que ele não tem jeito, que ele merece a morte, coisas desse tipo. Que nós temos que a gente olha para essas pessoas, a gente entende que ela teve um comportamento, fez alguma coisa inadequada, errada, prejudicou outras pessoas, e a gente tem que, voltando a lembrar da misericórdia, do amor, a gente tem que clamar a Deus para que essa pessoa seja mudada, seja transformada, e olhar para mim e pensar assim, eu não posso cair nesse mesmo problema, nesse mesmo erro. Então, com relação ao julgamento, eu entendo dessa forma, tá? É um ponto meio controverso, tá? Mas a gente não pode trazer condenação, mas a gente avalia, vê o que está certo, o que está errado, segundo a palavra de Deus, e aí a gente ora para que as pessoas que estão fora, que elas sejam convencidas, né, e trazidas para o centro da vontade de Deus, para a palavra de Deus, e olhe para mim, para dizer, Senhor, não permita que eu cometa esse mesmo tipo de erro. Se eu estiver cometendo, mostre para mim também, para que eu também possa me acertar e me corrigir diante do Senhor. Essa é a questão do julgamento aqui, tá? Voltando onde a gente estava, no Sermão da Planície aqui. É engraçado que, logo na sequência,
Jesus fala sobre a parábola do cego, né? Pode um cego, por acaso, criar outro cego, ou ambos cairão num buraco, né? Porque nenhum dos dois está enxergando. Então, a questão, vem logo a questão do juízo. Como que eu posso falar alguma coisa se eu não olhar para mim, se eu não olhar para dentro de mim? E olhar para dentro de mim não é no sentido de que, não, eu não faço isso, então eu posso falar de quem faz. Não, não é isso. Olhar para dentro de mim eu não faço isso, mas como eu sou um ser humano, eu tenho a possibilidade, e posso até fazer isso. Então, eu tenho que criticar para que eu não caia nesse mesmo problema. Tá? E aí, sim, aí eu posso, diante disso, com a ajuda de Deus, eu posso ajudar outras pessoas. E termina aqui com 2 fundamentos, que é o final do Sermão da Montanha. Pastor? Não, Marcelo, não, eu só ia reiterar a tua fala, eu não quis te atrapalhar no teu raciocínio, mas é show de bola, é isso mesmo, a gente tem que entender as razões pelas quais, né, as coisas aconteceram, e sempre entendendo que nós não temos menção ou fazemos noção quanto é e como é a misericórdia do Senhor. Não é na nossa medida, a nossa medida é muito, muito pequena e muito sem informação, né? E a Maria de Fátima colocou uma coisa interessante sobre o julgamento, né? A gente tem que tentar trabalhar, né, em cima de fatos, né, não em cima de pessoas. E quando for pessoas, ter todas as informações e as razões pelas quais. Show de bola, mas sua palavra foi tremenda, né? Eu só quase veio uma tosse, eu não queria falar, quase veio uma tosse que eu segurei, viu? Mas tô bem, tô bem. E Jesus termina aqui esse trecho, né, com a passagem que ele finaliza o Sermão do Monte, que é sobre os 2 fundamentos, né, construir a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, afirmar a nossa vida em uma base sólida e não em qualquer coisa, né, e não tem outra base sólida que a gente possa afirmar a nossa vida do que no próprio Deus, em Jesus Cristo, na obra do Espírito Santo, que está revelado para nós na Bíblia. Por isso que é importante a gente estudar e conhecer a Bíblia, porque aí a gente consegue ter um conhecimento, um entendimento, e a gente não vai ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer modismo, por qualquer coisa nova que o pessoal tenta colocar no meio. A gente que tem mais tempo de igreja, a gente já vê assim várias ondas, várias coisas que se passaram e vêm e vão e passam. Eu não sei antes de mim quantas ondas dessa aconteceram, não sei quantas virão depois. Eu imagino que em função da comunicação ser muito mais fácil, essas ideias se propaguem muito mais rápido hoje em dia, mas eu acredito que essas ondas sempre existiram. Mas o próprio Jesus fala, né? Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E o que a gente tem que firmar é naquilo que está escrito na Bíblia, nos ensinamentos que Jesus nos deixou aqui, e aprofundar mesmo no conhecimento, não no conhecimento técnico somente, mas pedir para que o Espírito Santo nos traga a revelação dessas palavras que a gente está lendo na Bíblia, né? Ali, depois no 7, tem algumas curas, né? A cura do servo do centurião, a ressurreição da viúva de Naim, né? E aí começa tem um ponto aqui que a gente pode achar, né, que são as perguntas de João Batista, né? Aquilo que João Batista, quando ele estava preso lá, por ocasião de acusar Herodes de ter cometido adultério com a mulher do seu irmão, e João manda alguns discípulos dele para Jesus e pergunta: Jesus, o Senhor é o Senhor mesmo ou a gente tem que esperar outro? E aqui a gente pode pensar uma série de coisas aqui sobre o porquê que João fez essa pergunta, né? Quando a gente comentou sobre essa passagem em Mateus, eu falei que grandes homens de Deus, pessoas assim comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a palavra de Deus, comprometida com a verdade bíblica, pode ter momentos de dúvidas. Pode não, tem momentos de dúvidas, tem momentos de conflitos, momentos de incertezas, momentos em que
são levados a, em oração, se colocar diante de Deus e falar: Deus, eu não estou dando conta aqui, me ajuda. Isso não é mal, isso não é errado, isso é próprio de nós, seres humanos, né? Nós não somos super-homens, nós não somos super-cristãos, nós não somos pessoas infalíveis e pessoas que não têm seus momentos até de dubiedade, até mesmo de dúvidas e de conflitos, né? Nós temos isso. Mas aqui eu quero colocar um outro aspecto também que pode ter levado João a fazer esse questionamento, porque, imagina, eles estavam esperando o Messias que vinha para implantar o reino de Deus e que vinha para trazer a paz, para trazer a liberdade, para trazer a harmonia, e João está vendo ali que Jesus não está de uma forma assim visível, fazendo aquilo que eles esperavam que fosse ser feito. Jesus ele está falando sobre amor, está falando sobre misericórdia, mas e o juízo que deveria vir sobre aquelas pessoas? Então, talvez João tenha questionado nesse sentido, falar: Jesus, o Senhor é esse que vai trazer o juízo também, ou nós vamos esperar outro? Porque até agora o Senhor tem falado só sobre amor, sobre graça, sobre misericórdia, demonstrado e agido dessa forma. Mas e o julgamento das pessoas? E o julgamento dos ímpios, dos infiéis, dos iníquos? Quando virá? E essa é uma pergunta que a gente se faz hoje também. Porque a gente vê muita iniquidade, a gente vê muita impiedade, a gente vê muita injustiça nesse mundo, e nós, na nossa mente humana, a gente clama por essa justiça, a gente clama para que essas iniquidades, para que esses crimes sejam punidos, né? E talvez, aquilo que eu te falei, nós somos humanos e nós pensamos isso, não tem como a gente, por ser cristão, a gente não pensar nisso. Não, o que nós colocamos é que isso depende de Deus, no tempo dele, é quando ele resolver fazer isso, mas a humanidade sempre clamou e sempre clamará até a vinda de Jesus para que a justiça seja feita, seja restabelecida, para que haja, de fato, harmonia. Então, pode ser que João tenha, uma conjectura aqui, né? Pode ser que João tenha colocado essa fala em função disso, né? De dizer: Jesus, quando que, de fato, o seu reino vai ser estabelecido? E Jesus, ele responde para João, dizendo: olha, eu estou realizando os atos de misericórdia. Não era isso que o Messias deveria fazer? Não foi para isso que o Messias veio? Para trazer cura, para trazer libertação, para colocar as pessoas em conexão com Deus? Então, eu estou fazendo isso. E depois a gente, ao invés de Jesus fazer alguma censura para João, não, ele faz um discurso aqui onde ele exalta João, onde ele coloca que dos nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Então, Jesus falou: não, o que ele está fazendo, esse questionamento dele é lícito, e não vamos deixar de acreditar ou diminuir a obra de João Batista, porque ele me questionou dessa forma, porque não há outro nascido de mulher que tenha sido maior do que João Batista. Seguindo aqui, agora a gente tem um trecho onde ele vai falar sobre mulheres. Então, o primeiro texto, eu estava lendo ele hoje pela manhã novamente, fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Esse texto é maravilhoso, é lindo, porque Jesus ele vai vai jantar na casa de um fariseu, e o fariseu, enquanto ele está nesse jantar, vem uma mulher, uma pecadora, a Bíblia fala uma pecadora, não sabemos qual o pecado dessa pessoa, dessa mulher, mas ela unge a Jesus, ela chora sobre os pés de Jesus, derrama suas lágrimas sobre os pés de Jesus, enxuga com os seus cabelos e beija os pés de Jesus. E aí é um questionamento aqui das pessoas que estavam ali, falaram: se ele fosse profeta, ele não deixaria essa mulher fazer isso, porque essa mulher é uma pecadora. E aí Jesus dá um ensinamento grande aqui para Simão, né? Fala: Simão, eu entrei na sua casa e você não me saudou com um ósculo, com um beijo. Você não providenciou a lavagem dos meus pés. Essa mulher,
ao invés disso, ela lava meus pés com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos e não deixa de beijar os meus pés. E aí ele conta a parábola, né, do devedor, que um devia pouco, outro devia muito, e ambos foram perdoados. E Jesus ensina, olha, a quem muito foi perdoado, muito ama. Quem foi pouco perdoado, ama pouco. E eu fiquei me questionando aqui nessa questão do nosso amor a Deus, né? Porque talvez fiquei me questionando sobre isso. Eu fiquei me questionando sobre isso, porque todos nós temos nós somos muito perdoados por Deus, nós não temos noção, nós não temos consciência do tamanho do perdão de Deus para com as nossas vidas. E muitas vezes, se nós não amamos a Deus, não amamos Jesus da forma como ele deve ser amado, não é porque nós somos pouco perdoados, eu não consigo entender dessa forma. Eu não consigo me colocar num patamar onde eu sou menos pecador que outras pessoas. Não, todos nós estamos no mesmo patamar. Eu posso ter sido mais bonzinho que outros foi mais cruel que outros, mas na essência nós somos iguais. Apenas talvez o meio que a gente viveu, a nossa formação familiar, o convívio com amizades, essas coisas, mais sociológicas aí não nos levou a viver de uma forma diferente, mas na essência nós somos iguais, nós somos ruins, nós somos de uma essência pecaminosa e mal. Então, se eu não tenho o meu amor por Deus, por Jesus, aflorado, talvez não é porque eu fui pouco perdoado, mas é porque eu não tenho tido ainda a exata noção do quanto eu fui perdoado por Deus, do quanto o sacrifício de Jesus pagou por mim naquela cruz, qual foi aquele preço que Jesus pagou na cruz por mim. Então, Jesus ele fala assim, a quem muito foi perdoado, muito ama aquele que foi muito perdoado, tá? Talvez para nós hoje, eu vou até achar a passagem aqui onde ele fala, por isso te digo, perdoados são os teus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele que muito perdoa, muito ama. Então, o fato é que talvez nós não tenhamos a consciência de quanto Deus nos perdoou para que isso seja retribuído em um amor maior por Ele e pela palavra de Deus. Depois vem outro trecho aqui das mulheres que assistiam Jesus, e aqui Jesus começa a ensinar por parábolas. A gente vê que tem uma parte, quando a gente lê o livro de Mateus, fica bem claro isso, que tem um período no ministério de Jesus que o ensino dele é público e é para todos. E depois ele começa a sofrer uma certa rejeição, uma certa confrontação, e Jesus ele passa a ensinar por parábolas que aquele círculo mais íntimo de Jesus tenha compreensão, e algumas dessas parábolas o próprio Senhor Jesus explica para eles. Então, a partir desse momento aqui, Jesus passa a ensinar mais por parábolas. Então, ele contou várias parábolas que estão descritas nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, tá? A primeira que ele conta é do semeador, a parábola da candeia, depois a gente passa aqui por mais algumas curas de Jesus, né, no capítulo 8, né, Jesus acalma a tempestade, Jesus cura endemoniado lá em Gadara ou Gerasa, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscita, na verdade, né, a filha de Jairo, e depois a gente passa ali de novo para uma parte onde Jesus está mais ligado aos seus discípulos, né? É o treinamento dos 12, a missão dos 12, quando ele pega os 12 e envia para realizar alguns trabalhos ali na Judéia, naquela região. Tem a multiplicação dos pães, onde com 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta uma multidão, e a transfiguração de Jesus também é descrita aqui no livro de Lucas, tá? Antes da transfiguração, Jesus ele prediz a sua morte, e falando de discipulado, de treinamento dos 12,
Jesus fala que cada discípulo deve levar a sua cruz. E hoje, para nós, é fácil da gente entender, eu sempre gosto de frisar isso, quando eu falo sobre levar a cruz, porque Jesus está falando aqui antes de ter morrido na cruz. Então, para nós, falar e levar a cruz, a gente entende que, porque o sacrifício de Jesus foi realizado na cruz. Mas, e para os discípulos, que a cruz para eles era uma forma cruel do Império Romano punir os maiores criminosos. Como que eles entenderam isso? Como que a gente entenderia se Jesus chegasse para nós aqui e falasse assim que, não, vocês têm que pensar na injeção letal para me seguir? Como seria para nós isso? Uma pessoa chegar para nós e falar assim, vocês têm que pegar a injeção letal de vocês aí para me seguir. Quer dizer, vocês têm que morrer para me seguir, vocês têm que morrer como criminosos para me seguir. Mas Jesus estava querendo dizer isso aqui porque ele passaria pela cruz. E que se nós também não entendêssemos essa cruz como sendo algo, uma obra que foi realizada por nós, nós não poderíamos seguir Jesus. E se nós não entendêssemos que a morte de Jesus foi a nossa própria morte na cruz, é uma morte substitutiva, a gente não poderia segui-lo. E depois a gente vem o episódio da transfiguração, que a gente já comentou bastante aqui sobre, quando a gente falou sobre o livro de Mateus, né? A gente conversou bastante sobre isso. E eu acho que eu vou finalizar por aqui e não vou cumprir o que eu tinha prometido. Porque nós ainda temos algumas partes aqui do livro de Lucas para a gente conversar, tá? Nós estamos ainda no capítulo... Cadê aqui? Estamos aqui ainda no capítulo... Eu perdi aqui. Não perde não, Marcelo. Eu tô confiando que você vai se perder. No capítulo 9 ainda, tem muita coisa aqui ainda para a gente conversar, muitos ensinamentos de Jesus que a gente vai passando nessas páginas aqui, lendo, e cada vez que a gente lê, a gente entende, a gente aprende uma coisa nova, Deus revela para nós, através do Espírito Santo, algo diferente, algo novo, e essa é a beleza da Bíblia, porque ela se revela a nós conforme a gente vai dando abertura para que o Espírito ministre aos nossos corações. Não é um livro um livro de história que a gente lê e fala assim, bom, eu já conheço toda a história de Jesus, eu já me aprofundei nesse conhecimento aqui, já estudei, já li livros, já fiz isso, já fiz aquilo. Ok, isso aí qualquer pessoa natural, qualquer ser humano tem condição de fazer e de olhar e de questionar as obras de Jesus, mas somente as pessoas que estão abertas ao Espírito Santo conseguem ter um entendimento de que isso aí vem de Deus e aquilo que Deus quer nos ensinar através dessas palavras. Não é simplesmente eu conhecer a história de Jesus, conhecer cada episódio daquilo que Jesus fez, onde está escrito, qual evangelista que narrou, como que cada um narrou. Isso é legal, é bom a gente conhecer, é importante, nos ajuda a gente ter uma interpretação melhor, é por isso que a gente faz essas aulas, mas o que realmente conta é quando eu leio e aquilo se torna verdade na minha vida, quando eu leio, quando eu estudo e aquilo se torna um ensinamento para a minha vida que vai trazer, de alguma forma, transformação em algum ponto, em alguma área que eu não estou entendendo muito bem, eu não estou vivendo muito bem. Ou quando vai me trazer um ensinamento de forma que eu possa abençoar outra pessoa que está passando por dificuldade, que está passando por lutas e que precisa do auxílio de Deus e precisa entender essa obra maravilhosa de Jesus na cruz. Então, essa é a diferença entre o estudo secular e eu estudar a Bíblia, ler a Bíblia e meditar na Bíblia. É porque a Bíblia traz para nós uma questão de vida, e uma questão não de vida humana, mas uma questão de uma vida relacionada com Deus, de uma vida espiritual, de uma vida que transcende o nosso corpo, transcende essa existência nossa que está aqui, mas é uma vida
que nos leva para a eternidade, para a vida eterna. Esse é o aspecto que a gente tem que ler, estudar e pedir a Deus para que Ele nos oriente quando a gente está no ensinamento, no estudo da palavra, na meditação da palavra. Pastor, está contigo aí agora. Show, Marcelão. Uma coisa interessante, né, que você disse agora, aí você disse várias coisas muito boas, né? Algo tremendo. Quando você ouve uma verdade, né, não é se simpatizar com essa verdade ou ser fã dessa verdade, vai além disso, né? Tem que querer que essa verdade faça parte da sua vida. E Deus não exige de nós uma transformação imediata. Tem pessoas que são mais fáceis, que se convertem, não dão trabalho, vivem uma vida plena diante da presença do Senhor, porque já entenderam o processo. Mas Deus não exige isso. Então, mas que nós venhamos a cada palavra, Marcelo, ouvir e saber onde eu posso melhorar aqui nessa situação, o que eu não tenho disso, o que o Espírito Santo está dizendo através disso. Ontem você colocou uma frase de Spurgeon, você lembra dela? Sobre a graça? Né? Eu creio que essa frase, Marcelo, ela é perfeita, né? E aí você tem que ter o seguinte, vai fazer diferença como? Entendendo a palavra e colocando em prática um pouco, pelo menos, daquilo que você aprendeu. Se você quiser repetir a frase de Spurgeon aí, e já pode encerrar com você, Marcelão. E aí tem bastante gente da sala do Lucas Silvério hoje, tá com a gente, né? Ele não teve a sala hoje, tá aí a Camila, tá aí várias pessoas, viu? Deus abençoe. Tá ligado seu microfone, Marcelo? Seu microfone do computador ligado? O pessoal tá falando que não tá, talvez, aqui. Ô, meu pai do céu, Marcelo. Fala que a Maria de Fá já quer ouvir. Eu estava falando, desculpa o pessoal que estava no Facebook. Eu desliguei o microfone para não dar eco. Eu estava falando que a graça, a frase de Spurgeon a graça que não muda a minha vida não vai salvar a minha alma. Frase de Charles Spurgeon. E aí eu estava falando que quando a gente não entende a graça de Deus e acha que porque Deus é um Deus de graça, de bondade, de misericórdia, de amor, a gente pode fazer o que a gente quiser e vai viver, porque Deus, ele vai perdoar mesmo. Deus, a graça dele está sobre nós somos filhos da graça. E não é assim, porque se eu penso dessa forma, eu não entendi o que é a graça de Deus. E não entendi o sacrifício de Jesus na cruz. Para essa graça ter efeito na minha vida, ela tem que trazer transformação, ela tem que trazer mudança. E como o pastor falou, a mudança, ela não é de uma hora para a noite, de dia para a noite, de uma hora para outra. E alguns são mais rápidos, outros são mais demorados, mas a verdade é que essa mudança, ela dura a vida toda. Enquanto a gente está vivendo, a gente está vivendo em transformação.
porque a cada dia o Espírito Santo vai revelando coisas novas para a nossa vida. E eu não entendo a vida cristã como algo linear, onde a gente começa e vai crescendo e vai subindo. Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é. Nós temos as nossas incertezas, nós temos as nossas dúvidas, nós temos os nossos vacilos, e é mais não diria uma gangorra que sobe e desce, mas a gente tem uma curva. O importante é que quando a gente tem um momento de depressão, quando a gente suba um pouquinho mais alto. Depois tem uma pequena depressão de novo, tem que subir mais alto. Isso é importante. E que se no final de um período grande ali a gente traçar pegar o ponto inicial e pegar o ponto final, aquilo ali a gente consiga traçar uma reta linear com ascendente, sempre crescendo. É isso que eu entendo da vida cristã, dessa transformação de dia a dia, de momento a momento, de eu todo dia tomar a minha cruz, e mesmo que eu tenha os meus vacilos, que eles sejam poucos, menores a cada dia, e que a nossa natureza seja transformada por Deus, né? Para isso a gente precisa estar sempre olhando para Ele, em comunhão com Ele, vivendo na presença dEle, olhando para Ele, porque quando a gente se distancia da Bíblia, quando a gente se distancia da igreja, quando a gente se distancia das pessoas, daquelas pessoas que nos dão suporte espiritualmente, a tendência é a gente ter um momento de depressão nessa nossa, de queda, né? Nesse nosso relacionamento com Deus. Por isso a importância da gente estar sempre em contato, né? A brasa fora do braseiro, ela se apaga. Isso não tem... essa é uma lei real e acontece conosco, né? Então, o importante é a gente estar tendo esses momentos de reflexão, esses momentos de estudos, esses momentos de acompanhamento, esses momentos de conversa, às vezes até momentos informais, onde a gente está ministrando e um na vida do outro, um apoiando o outro, para que a gente consiga continuar crescendo sempre com a ajuda do Espírito Santo que atua nas nossas vidas. Amém? Amém. Pode orar, Marcelão. Pode orar. Eu oro. Ora, tá bonito aí. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse domingo, te agradecemos por mais essa semana que está se iniciando hoje, Deus, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, te agradecemos por esse momento aqui onde podemos aprender do Senhor, onde podemos, ó Deus, ouvir o Teu Espírito Santo a cada leitura que fazemos, a cada, Deus, estudo que fazemos da Tua Palavra, sermos ensinados, ministrados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor tem feito isso nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem despertado no nosso coração o desejo da gente estar sempre olhando a Bíblia, aprendendo e sendo ministrado, Deus, e que essa ministração, Deus, possa de fato trazer transformação nas nossas vidas, para que a graça do Senhor seja completamente entendida por nós, que a salvação é de graça, que o Senhor nos ama, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é bondoso, misericordioso, mas que nós temos que pagar o preço do discipulado, Deus, de tomarmos a nossa cruz, de renunciarmos a Deus, a nossa própria natureza humana, as nossas vontades, aos nossos desejos, para que a gente viva a vida que o Senhor quer que a gente viva, Pai. Porque nós sabemos que o que Tu tens para nós são planos de paz, de alegria, ó Deus, e que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, nós não conhecemos, ó Deus, e que, ó Deus, a Sua vontade para nós é boa, é perfeita e é agradável. Nos ajude a entender essas coisas, ó Deus, não olhando para o plano humano, mas olhando, ó Deus, para a eternidade, para aquilo, ó Deus, que realmente tem valor, que é, ó Deus, estarmos em comunhão e na presença do Senhor. Abençoe cada pessoa que ouviu, que participou conosco aqui, aquelas que ainda irão acompanhar pela internet, ó Deus, que da mesma forma, Deus, o Seu Espírito Santo esteja atuando, ministrando, falando a cada um, trazendo a Deus o entendimento, trazendo a Deus a revelação e trazendo a transformação que tanto precisamos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Marcelão, Amém? 19h30 nosso culto hoje, agradecendo esse povo lindo que passou, que está com a gente, e ainda aqueles que vão se achegar, né? Que Deus continue te usando, meu amor. Um beijo, obrigado. Valeu, povo. Obrigado, Deus abençoe vocês e até domingo que vem. Domingo que vem eu acho que eu termino. Eu vou falar que eu acho que eu termino, porque eu achei que eu fosse terminar, eu terminei. Deus é bom. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.